sou o Wallace Caseri, o Marcelo já falou, a gente está na CESA já há algum tempo, né? Antes de começar, eu quero pedir desculpa a vocês pela voz, né? A voz de um dia de alergia, mudança de tempo, reação à vacina de gripe, que isso aí sempre me dá. A gente vai ficando mais velho, essas coisas vão acontecendo, né? E dizer que essa auréola aqui em cima só é efeito visual, tá? Não tem nada a ver de santidade não, tá bom, gente? Vamos começar a nossa teleaula, né? Nós vamos falar sobre monitoramento e avaliação na atenção primária à saúde. Nós estamos vivendo no nosso estado um processo grande chamado de planificação, né, da atenção primária à saúde, da atenção básica, né? E dentro desse contexto, né, eu fui convidado para falar um pouco sobre monitoramento e avaliação, que compõe, se não me engano, a oficina 5 desse processo, né? Não vou usar, né, não vou trabalhar a oficina 5, tá, da planificação. Eu vou falar sobre temas gerais de monitoramento e avaliação e vocês até vão entender, né, no decorrer do processo aqui o que vai acontecer, né? E já começo aqui com o desafio, né? Nosso objetivo hoje é abordar o tema monitoramento e avaliação, né, para incrementar, né, e qualificar o processo de planificação da APS. Então nós vamos abordar conceitos, vamos abordar pensamentos sobre avaliação e monitoramento, né, que vão enriquecer o nosso conteúdo para quando quem estiver em planificação chegar lá, né, poder já discutir e se sentir familiarizado, né, com esses termos, né. Eu começo aqui com um desafio que veio no livro, né, que foi publicado em 2010 pelo Ministério da Saúde, tá, que é o MCQ, Melhoria Contínua da Qualidade. Na introdução desse livro, ele colocava que produzir, sistematizar e difundir conhecimentos relacionados ao desenvolvimento de metodologias e processos de avaliação e melhoria da qualidade no âmbito da APS é, sem dúvida, uma necessidade inadiável e um grande desafio. Então, a avaliação para a gente, né, difundir esses conceitos, né, são importantíssimos na nossa área da saúde, né? E quanto mais a gente falar, mais vai se familiarizando com o processo, né? Vamos lá no conceito de avaliação, um conceito construído por Konstantinopoulos na década de 90, né? Que ele coloca que a avaliação é aplicar um julgamento de valor a uma intervenção através de um dispositivo que forneça informações cientificamente válidas e socialmente legítimas sobre ela ou qualquer um dos seus componentes, permitindo aos atores envolvidos se posicionar e construírem, ou isoladamente ou em conjunto, um julgamento capaz de ser traduzido em ação. Então, a avaliação, né, no contexto que a gente hoje a vê, né, é uma avaliação que muda uma realidade. É uma avaliação que consegue produzir um julgamento, né, e sensibilizar, né, e identificar, né, situações que devem e podem ser corrigidas, né. Os slides também estão assim com mais texto do que vocês estão acostumados a ver aqui no Telesaúde, para poder ficar um material de consulta para vocês também, né? É importante, quando a gente entra na avaliação, a gente tentar entender um pouquinho, né, como é que ela se dá, como é que ela foi construída. Quem foi que primeiro começou a sistematizar isso e dar um nome de avaliação, porque isso é inerente a gente, né? Todos nós estamos o tempo todo avaliando alguma situação, né, avaliando alguma relação nossa com o ambiente que nos cerca, né? De manhã cedo a gente penteia o cabelo, escova o dente, a gente vê se tem alguma remelinha, né? Isso é um processo de avaliação também, né? O animal que sai à caça, né, um leão, ele sempre avalia na manada qual animal que vai dar menos trabalho para ele, né? Mas como que isso começou a ser sistematizado? A história registra muitos episódios disso aí, tá, gente? Mas a colega do Boa lá de Pernambuco, né, ela coloca uma frase que há 4.000 anos atrás a China, né, criou um sistema, né, de avaliação para recrutar os funcionários públicos da China. A China é um país que está aí há milênios, né, e agora assumindo o papel de destaque na humanidade, no mundo, né, e então ele já tem uma história grande que vem há bastante tempo, tá? E os funcionários públicos da China, né, sempre foram escolhidos nesse sistema, né. No nosso Ocidente, né, na história ocidental, só começa a haver uma sistematização disso a partir do século XIX. A partir do século XIX, quando a necessidade de se promover melhoria da condição de saúde das populações, principalmente as populações trabalhadoras, né, que moviam o capitalismo das indústrias da Revolução Industrial, né,
foi levando as pessoas a analisar situações, a medir situações, né, através de métodos experimentais, o que deu origem, né, aos conceitos da epidemiologia moderna, né, onde foram criadas estatísticas para a política sanitária. Né. Quanto menos, né, doentes, né, maior a produção nas fábricas e nas indústrias. Né. Então essa foi a primeira fase da avaliação, ela começou a ser construída dessa forma, e isso aconteceu até os anos 20, anos 30 do século XX. Né. Aí entra uma segunda fase identificada, né, na construção da metodologia da avaliação, né, que eles percebem que não é apenas números crus, né, não é apenas pegar, contar e ver o que isso pode levar, né, mas tem que também, né, começar a descrever um programa de como que se vai coletar isso, né, qual a força que isso tem, o que se espera disso aí. Antes as coisas eram bem empíricas, bem na contagem. Né. Então, qual o resultado? Porque isso teve como finalidade construir um resultado de melhoria de saúde da população. Né? Mas quais os resultados esperados? Né? Isso começa a entrar a partir da década de 30 com a inclusão das ciências sociais, que começaram a dar um cunho mais humanista na questão da avaliação. O terceiro estágio aí vem rápido agora, né? Entre 60 e 80, né? Quando quem fazia avaliação começou a julgar os processos que estavam sendo postos em prática. Né? São conceitos bem sutis, mas são muito importantes nesse desenvolvimento. Né? Ela começou a se profissionalizar entre os anos 60 e os anos 80. Né? Profissionalizar, eu digo, é entrar em um cunho, né, mais de sistema, aumentando a sua abordagem social. Né? A partir de 89 até o ano 2000, ela começa a incluir, né, e ser participativa, ela começa a trabalhar com os atores envolvidos, né, não só quem está pesquisando, avaliando, né, mas também incluindo, né, as populações-alvo, né, ou seja, começa a ter a necessidade de se trazer para quem estava sendo, ou o que estava sendo avaliado, as pessoas envolvidas naquele contexto, né, até a própria criação do processo avaliativo. Né. E o pesquisador avaliador, que antes assumia um papel apenas de juiz, né, colocava um parâmetro, é aquilo ali ou não é, né, então é isso. Não, agora não é mais apenas um juiz. Né, agora ele é um pesquisador e que ele tem que ter, né, condições de provocar alguma mudança, né, com essas estratégias que ele adotou. Né. Então passa a ser de um simples instrumento gerencial de estratégia política, né, até não tinha em conta o pluralismo dos atores envolvidos, até finalmente responder socialmente, né, e fazer parte desse sistema maior, que é o quinto estágio, que é a partir de 2000, que é a avaliação emancipadora, né, segundo Baron e Monnier. Né. A partir dos anos 2000, então, nós temos a avaliação de uma forma mais inclusiva. Todos participam, todos têm que conhecer os seus resultados, né, todos têm que saber até que ponto, né, aquela avaliação é importante e o que ela pode mudar. Né, sempre a favor, né, de quem encomendou, de quem pediu, do grupo que está envolvido naquilo ali. E é exatamente essa avaliação a partir do ano 2000 que a gente vai abordar mais os conceitos dela aqui. Sabendo que tudo isso é um crescente, né, tudo isso veio de uma escala, né, e vão se somando os pontos. Né, então hoje ela está bem calcada nisso aí. Né. Quem vive na saúde pública desde o começo dos anos 2000, né, já começou a ver algumas ações diferentes em termos de avaliação. Né. Nós tivemos a introdução dos processos de autoavaliação para melhoria da qualidade na estratégia de saúde da família, que data lá de 2005. Né. Ela evoluiu depois para a política de acesso, de melhoria da qualidade do acesso à atenção básica, que é a PEMAC, que está aí hoje. Né. E em cima disso toda uma construção de instrumentos, de ferramentas, mas sempre com a intenção de que, através da avaliação, se tenha consciência da necessidade de mudança em cima daquilo que ela está permeando, daquilo que